O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do dia, quarta-feira, dia 28, celebramos a 26ª semana do Tempo Comum. O Evangelho que vamos partilhar é de Lucas capítulo 9, versículos 57 a 62. Povo de Deus, hoje Jesus se encontra com seus discípulos. E enquanto estava com seus discípulos, não estavam parados, eles estavam caminhando. Então nós temos que prestar bastante atenção também nessa introdução dos evangelhos, que ali nos conta mais ou menos aquilo que Jesus está realizando, falando, ensinando. Não é só as palavras de Jesus, mas são os gestos, os deslocamentos, os espaços onde Jesus está, que ele realiza dentro desses espaços, é que também pode nos ensinar certas realidades. Exemplo de hoje. Quando Jesus está com seus discípulos, significa que ele quer ensinar os seus discípulos para que eles possam continuar fazendo as coisas depois da sua partida, certo? E caminhando. Se está caminhando, está dizendo que este grupo de discípulos tem que ser um grupo missionário, que não fique parado em algum lugar. Em outros momentos, quando ele está parado, às vezes está rezando, está fazendo um milagre. Mas no Evangelho de hoje, de Lucas 9, ele está caminhando com os seus discípulos. Então ele está ensinando e se deslocando com os seus discípulos, dizendo que nós somos uma igreja missionária, nós somos um povo missionário. E os documentos nossos da igreja indicam exatamente isso, né? Igreja em constante estado de saída, nossos documentos dizem, né? Desde Medellín, Puebla, né, os documentos da América Latina e Caribe, documentos da igreja em geral, da CNBB, Papa Francisco, né? A igreja não é alfândega, só ficar falando sim e não, né? Mas é uma igreja em saída, que vá lendo os sinais dos tempos, para que possa a palavra de Deus, esse Deus que se desloca, esse Deus que, esse Jesus que tem os seus discípulos, nós possamos assim, então, receber dele todo o ensinamento dentro da atualidade que nós vivemos, né? Não retornar só a palavra, mas não retornar às vezes a costumes que hoje não falam mais nada, tipo de evangelização que hoje não falam mais nada. Então tem que ser assim. Bom, e no caminho ele encontra, no evangelho de hoje, uma pessoa que diz que vai seguir Jesus por onde ele for. E depois disso, quando essa pessoa diz para Jesus que vai segui-lo, seja onde for, ou seja, cruz, tal. Então Jesus começa a dizer como que ele quer um discípulo junto com ele, né? Que é aquela fala que diz assim que eu vou seguir o Senhor, mas seguir você, vou seguir o Senhor, mas primeiro deixa que eu enterre meu pai. O outro diz assim, eu vou sim, mas deixa que eu me despedir dos meus familiares, né? Então Jesus diz assim, não pode ser meu discípulo aquele que põe a mão no arado e olha para trás. Ou seja, não seja apenas um sim, um eu vou seguir apenas de fachada, como ele percebeu aqui do eu te seguirei para onde fores. Você só viu Jesus, já disse que vai, faz um retiro, diz que já vai, participa de uma missa, diz que está tudo certo. Então Jesus está dizendo que é um processo constante de conversão à palavra, constante de conversão ao segmento. Por isso estavam caminhando. É na caminhada que você vai descobrindo o gosto pela missão, que você vai descobrindo a conscientização pela missão e vai então permitindo que a palavra de Deus, que o próprio Jesus vá te envolvendo para que você não pare. Senão você vai começar, eu vou, mas daqui a pouquinho eu tenho que fazer outra coisa. Eu vou, mas daqui a pouco tenho que fazer outra coisa. Me envolvo com outras coisas e esqueço daquilo que é o principal, ou a opção fundamental, que é o seguimento da pessoa de Jesus Cristo. Seguir Jesus pela metade não dá. Temos que seguir Jesus por completo, onde nós estivermos. Seguir Jesus apenas indo na igreja não dá.
Você tem que ir na igreja para abastecer sua fé, você tem que participar da palavra, da Eucaristia, dos encontros, para abastecer a fé, abastecer a caminhada, como hoje Jesus está abastecendo aí os discípulos enquanto caminhavam. Deus abençoe, Deus os guarde, que a mãe do Perpétuo Socorro os cubra com o seu manto sagrado. Amém.